Graças a Deus. Queridos amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos prosseguindo aqui com a nossa série de mensagens, né? Imitadores de Cristo, né? Já peço por gentileza para você deixar o seu like, né? Aquele joinha, tá bom? Se você ainda não é inscrito, peço por gentileza para você se inscrever, tá? E tanto você que já é e você que vai, peço o seu compartilhamento, né? E também aí o seu famoso joinha, né? O seu famoso like. Eu tava olhando ali se a árvore tava de ponta cabeça. Mas nós vamos aqui as nossas mensagens, a nossa mensagem, né? No caso, o tema de hoje. Aliás, o tema não, né? É a continuação da série, né? Imitadores de Cristo. Nós vamos para a parte 13, né? Dessa série de mensagem. E hoje nós vamos falar sobre as obras de Jesus, né? Sabe, meu amigo e minha amiga, eu fico pensando numa coisa. Como é que pode existir pregadores? Não estou aqui para criticar ninguém, mas como é que pode existir pregadores, igrejas, pessoas que conhecem, né, a Bíblia e não crê que Jesus ainda faz milagres, que não crê que Jesus ainda opera maravilhas, né? Esses dias eu estava escutando um pregador e esse pregador ele falou que foi só na época dos apóstolos que Jesus fez milagres, que hoje não está fazendo mais, né? Que muitos até dizem que os dons já cessaram, né? Mas eu fico pensando, como pode existir pessoas que agem e têm essa visão? Porque a Bíblia deixa bem claro aquilo que Jesus falou, né? E Jesus não falou só para os apóstolos, para os discípulos. Sabe, meu amigo e minha amiga, a gente tem que entender uma coisa, que a Bíblia, se Deus ele deixou registrado através dos escritores, dos evangelistas, é porque tem coisas que não foram só para aquela época. Por exemplo, Jesus ele teve uma infância, obviamente. Jesus ele veio como homem, até os seus 30 anos ele levou a vida de uma pessoa comum. E embora a Bíblia não fale, mas eu acredito de verdade que Jesus tenha assumido a carpintaria de seu pai terrestre, que foi o José, porque era, segundo a lei, era o dever do filho mais velho, e Jesus era o filho mais velho. Então Jesus ele teve uma infância, Jesus ele cresceu como uma criança comum, como um adolescente, né? Até os seus 30 anos Jesus viveu a vida como uma pessoa terrestre. E você vê que a Bíblia não deixa registrado isso, né? A única coisa que eu vejo da infância de Jesus é o que a Bíblia diz, que Jesus, aos seus 12 anos, né? Ele ensinava os doutores da lei. Foi quando a Maria, sua mãe terrestre, foi procurá-lo, ele estava no templo. Mas é uma das poucas vezes que eu vejo, aliás,
a única vez que eu vejo a Bíblia falando da infância de Jesus. E até os seus 30 anos a Bíblia não relata mais nada da infância de Jesus. Mas isso não significa que Jesus não teve uma infância, né? Então o que eu quero que você entenda? Se a Bíblia ela não deixa registrado, é porque era só para aquela época. É porque era só para aquele tempo, né? Agora, tem coisas que a Bíblia deixa registrado que também, se ela deixou registrado, é porque é também para os tempos de hoje. Se tudo está registrado na palavra, é porque Deus, de alguma maneira, inspirou os seus servos para deixar registrado, para nos ensinar alguma coisa, para falar conosco, né? Até mesmo os erros dos apóstolos, os erros dos homens de Deus. Eu tenho uma série de mensagens até no meu canal falando sobre eles. Então, não crer nas obras de Jesus, que Jesus é o mesmo, a pessoa está querendo dizer que Deus não opera mais. Que a Bíblia é só um livro de história. E de maneira nenhuma. A Bíblia ela não é um livro de história. A Bíblia é a palavra. É a profecia, a profecia das profecias. Então, eu não crer na obra de Jesus, eu não acreditar que Deus ainda continua operando milagres, eu estou deixando de crer. Eu estou limitando o poder de Deus, eu estou querendo dizer que Deus não opera mais. Jamais eu vou falar um negócio desse. Deus continua operando. Deus continua realizando as suas obras, né? E como imitadores de Cristo, qual que é o nosso dever? É dar continuidade a essas obras, né? É dar continuidade àquilo que Jesus ele deixou. A gente ficou sem fundo, mas não tem importância não. É dar continuidade àquilo que Jesus ele deixou registrado. Aliás, foi isso que Jesus falou, inclusive é até a base do meu canal, o meu canal, esse canal no YouTube, ele foi criado em cima dessa palavra de Marcos 16,15, a qual Jesus ele disse, né? Ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. Então, Jesus ele falou para a gente dar continuidade a essas obras. E Jesus não falou só para os discípulos daquela época. Porque a Bíblia diz o quê? Ide por todo o mundo. Será que os discípulos foram por todo o mundo? Claro que não. Jesus foi por todo o mundo? Também não. O ministério de Jesus ficou ali naquela região da onde ele cresceu, né? O ministério dele ficou naquela redondeza entre Cafarnaum, na Galileia, Nazaré. Ou seja, Jesus não tinha condições de ir no mundo inteiro. Porque Jesus ele não veio como um ser sobrenatural, ele veio como homem. E os recursos daquela época não tinha como você ir para o mundo inteiro. E até o recurso na época dos discípulos também não. Paulo pregou, fez as missões, os apóstolos continuou fazendo as missões, mas eles não foram para o mundo inteiro. Então, não é só para aquela época. A gente tem que dar continuidade. Hoje nós temos condições de ir para o mundo inteiro. Como assim? Através do quê? Principalmente da internet, da rede social, das mídias sociais. Hoje nós temos a condição de ir para o mundo inteiro.
Então, é nossa responsabilidade dar continuidade às obras de Jesus. Eu não posso falar que Jesus só operou naquela época, só na época dos apóstolos e pronto. Isso aí é uma coisa que não tem lógica. Eu creio que Jesus continua fazendo milagres, sim. Fazendo milagres, sim. Eu creio que até hoje paralítico anda, surdo ouve, cego enxerga. Eu já vi pessoas testificando, contando. Então, a obra de Deus continua. E como imitadores de Cristo, nós temos que dar continuidade a essas obras. Jesus falou para a gente dar continuidade. É onde que ele fala lá em Marcos 16, eu citei para você o 15, que a Bíblia diz, ide por todo mundo, dar continuidade à obra. Mas se você for ver no 17 e no 18, Jesus disse isso, ó. Marcos capítulo 16, começando no versículo 17, ele diz, ó: e estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão os demônios. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso, como Jesus lidava com os demônios, Aí ele continua. Falarão novas línguas, O verso 18. Se pegarão a serpente, não lhe causará dano algum. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Aí ele continua. E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, eu não posso, diante dessa palavra, dizer que Jesus não opera mais. Dizer que foi só na época dos apóstolos que acontecia milagre. Eu estou sendo ignorante. Com todo respeito, meu amigo pregador que fala, que pensa dessa maneira, mas eu pensar dessa maneira eu estou sendo ignorante, sem conhecimento. Porque foi o próprio Jesus quem falou para nós darmos continuidade à sua obra. Então Jesus continua operando milagres, sim. Até quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, você pode ir lá, em primeira carta aos Coríntios, o capítulo 12 em diante, versículo 1, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre os dons, dom de maravilhas, dom de curar, dom para ensinar, dom da fé. Então, se existem os dons, o que são dons? São ferramentas que Deus nos dá, são habilidades que Deus capacita os seus mensageiros para quê? Para dar continuidade à sua obra. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, Jesus continua operando sinais e maravilhas, sim. E nós, como seus servos, seus discípulos, se somos seus imitadores, temos que dar continuidade à sua obra, sim. Em João 14, o verso 12 diz assim, ó: em verdade eu digo, que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores farão. Então acabou. Acabou. Então, se eu creio em Jesus, eu também tenho condições de fazer as mesmas obras. Será que hoje Jesus não continua libertando, curando, levantando paralítico, fazendo cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, ressuscitando mortos, claro que segundo a sua vontade, porque tudo tem que estar de acordo com a sua vontade? Claro que Jesus continua. Claro. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas que estavam quase mortas e tornaram a viver, pessoas que foram internadas no hospital em fase terminal, na própria igreja a qual eu faço parte. Tem uma irmã, uma membro da nossa igreja, que ela foi para um hospital
para morrer, em fase terminal, e hoje a mulher anda para cima e para baixo. Se isso não é obra de Deus, é obra de quem então? Claro que Jesus continua sendo o mesmo, meu amigo e minha amiga, tá? E nós, como seus imitadores, temos que dar continuidade a ela, tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se o nosso Senhor nos permitir.